a igreja dava, ela vai ter que ser agora repensada. Por isso que na Idade Moderna nós vamos ter vários pensadores que foram financiados pela burguesia para poder defender ideias. A ideia da concepção de Estado, o novo Estado, o Estado moderno, o Estado nacional. E assim, nós temos algumas concepções. O início da Idade Moderna, nós tivemos uma aliança, um casamento entre o poder político do rei e o poder econômico da burguesia. O rei, com o poder centralizado, ele favorecia o desenvolvimento do comércio. E é por isso que nós tivemos o mercantilismo, intervenção estatal, protecionismo. O Estado protege a economia, o rei interfere na economia para protegê-la. O comércio se desenvolve com tudo e a burguesia fica mais rica. Ficando mais rica, paga mais impostos. Pagando mais impostos, o rei fica mais poderoso. E gradualmente esse rei acumulou tanto poder que ele passou a ter poder absoluto. É o que nós chamamos de absolutismo monárquico. E era necessário se justificar esse poder do rei. Não é à toa que nós trouxemos aqui os principais pensadores modernos absolutistas, aqueles que pensaram como justificar o poder absoluto dos governantes. E os dois primeiros que nós temos são os nossos amigos Jean Bodin e Jacques Bossuet. Pelo nome, Jean Bodin, Jacques Bossuet, já deu a perceber que eles são o quê? Viado que, rapaz, são franceses, né? Jean Bodin, Jacques Bossuet, são franceses. E a França, pessoal, a França foi onde nasceu ali praticamente o absolutismo, né? Com os reis que curavam as pessoas com o seu toque. O rei com um toque de cura. É na França onde você vai ter Luís XIV, o rei Sol, que se considerava tão importante para o povo como o sol era para a humanidade. Então, Bodin e Bossuet, eles vão justificar o poder absoluto dos reis através de uma teoriazinha chamada a teoria do direito divino dos reis. Como é que funciona isso, Ceciliano? A teoria do direito divino dos reis. Simples. O rei tem poder absoluto porque Deus lhe concedeu. Então, assim, o poder do rei seria inquestionável. Beleza? Mas vamos ser sinceros. Nós estamos vivendo uma época em que já teve o Renascimento. Se já teve o Renascimento, a razão já está bem desenvolvida. Nós temos já várias pessoas que não vão se deixar levar só por essa história que foi porque Deus quis. Nós vamos precisar de alguém que dê uma justificativa mais plausível, uma justificativa mais sólida. E é aí onde entra então o Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, na sua obra O Leviatã, ele vai defender o que chamamos de contrato social. Existe um contrato entre o rei e a sociedade. De acordo com Thomas Hobbes, quem dá o poder para o rei é a sociedade. Por que, Ceciliano? Lembra daquela historiazinha que eu falei no início? Que os homens tinham suas paixões individuais? É o que Thomas Hobbes vai dizer. Thomas Hobbes vai dizer que como o homem tem suas paixões individuais, eles passam a brigar entre si. E ele tem uma frase famosa que vai dizer, né? O homem é o lobo do homem. O homem, ele destrói o seu próprio semelhante, se obviamente tiverem um mesmo objetivo. Eu, na busca do meu objetivo, eu atropelo os demais e não olho nem para quem vem na frente. Ora, Ceciliano, se o homem vai então brigar entre si, o que é que tem que ser feito? Eu, Ceciliano, e cada um de vocês temos que abdicar das nossas paixões individuais. E no lugar das nossas paixões individuais, nós temos que pensar no coletivo, naquilo que é de todos, que não é meu, que não é seu e não é de ninguém, mas é de todos. E como é que a gente vai poder fazer isso? Simples, eu abdico das minhas paixões, vocês abdicam das suas paixões, e todos nós damos poder para o rei. E o rei, que é mais sábio, ele vai então governar para o bem de todos nós. O rei não vai governar para mim, o rei não vai governar para você, o rei vai governar para todos. Lógico que nós estamos falando em teorias, tá, pessoal? Quando a gente fala em teoria, nós estamos falando em mundos hipotéticos,
mundos perfeitos, tá? É lógico que você não vai ter na história da humanidade nenhum governante que governe para todos, porque não existe isso. Você tem sociedades complexas com interesses diferentes, e os governantes governam de acordo com o grupo que eles representam, beleza? Mas na teoria, que tudo é muito lindo, é muito maravilhoso, o poder do rei é dado pela sociedade, e a sociedade em troca recebe o bem comum. O rei governa para o bem de toda a sociedade. Porém, ainda tem um terceiro pensador, que para mim esse é o mais sensacional de todos. Ele é o mais inteligente de todos. Na verdade, o Maquiavel, ele é também o mais incompreendido. Assim, por que falam tão mal de Maquiavel, né? Quando você pensa assim, sua mãe chega assim, minha filha, não ande com aquela menina não, que ela é uma menina maquiavélica. Você pensa que aquela menina é uma menina boa ou uma menina que não presta? Que não presta, né? Mas não tem nada a ver com o Maquiavel em si. Sabe por que essa ideia do Maquiavel ficou assim? Porque depois os pensadores iluministas, que a gente vai ver no nosso próximo slide, eles vão ter que quebrar essa história do poder absoluto do rei. Então eles vão ter que acabar com a ideia de que o rei tem poder absoluto. Se eu tenho que acabar com a ideia do poder absoluto, eu vou valorizar os absolutistas ou eu vou meter o pau neles? Eu vou desvalorizá-los. Por isso que eu vou ter que desvalorizar o Maquiavel, para poder, obviamente, depois repassar a minha ideia. Mas o Maquiavel, ele tem uma ideia sensacional. O Maquiavel, através da sua obra, O Príncipe, ele não passou a ficar preocupado de onde vem o poder do rei. Vem de Deus, ó Senhor, sois vós. Vem da sociedade, meu povo amado, me bote no poder. Ele não ficou preocupado com isso não. A preocupação do Maquiavel é: qual é a importância do poder? Essa é a importância. E Maquiavel vai dizer que o poder é tudo. O poder está acima de todas as coisas. Que para se manter o poder você pode fazer qualquer coisa, mesmo acima dos valores éticos, mesmo acima dos conceitos morais. Os conceitos morais e os valores éticos estão abaixo do que é mais importante, porque o mais importante é o bem-estar da sociedade. E o Maquiavel vai dizer: se o rei precisar matar a família dele todinha para poder manter a paz, a ordem, o bem-estar da sociedade, que ele faça. Porque mais importante que o meu irmão, mais importante que o meu pai, mais importante que o meu filho é a sociedade toda. Então, se meu pai, se meu irmão, se meu filho ameaçam o poder, eles vão gerar então uma crise, e quem vai pagar a crise é a sociedade. Então eles devem parecer, eles devem morrer. Então o pensamento do Maquiavel é: o poder está acima de tudo, inclusive dos valores morais, dos princípios éticos, porque somente através do poder é que o governante pode manter a ordem. Pois para a gente então finalizar essa nossa primeira conversa, eu trouxe um videozinho representando a teoria do Baudin e do Bossuet.
and a gracious God. I will say no more. Corruptible to an incorruptible crown. No disturbance can be, none at all. Remember. Await my sign. Red. It is red blood, like our own. He was God on earth! He was your prisoner, your enemy. A man who killed your brothers for gold, have you forgotten? With this you are subjects no more, but citizens, free men. You do not have to kneel to any other man. You are your own masters, commanding your own fate. Pois bem, esse vídeo eu acho assim sensacional, porque ele é uma quebra de paradigma, né? Ali você tem na prática aquelas pessoas que estão vendo a execução do rei, e aquelas pessoas elas tinham na cabeça uma coisa: aquele rei ele era alguém superior, ele era um Deus vivo. Tanto é que quando o rei vai chegando, né, as pessoas estão ali pertinho querendo pegar no manto dele, querendo pegar na bota dele. Essa não, por que as pessoas queriam pegar na bota dele? Ora, meu filho, por questão de idolatria. Tem gente que num show quer pegar na mão do Luan Santana, não é não? Então, imagine pegar na mão do rei, pegar na perna do rei. Tem algo do rei, o rei que era considerado Deus vivo. Aí esse é o grande paradigma, né? Na hora que o rei corta a cabeça do rei, aí um doidinho, primeira coisa que o Oliver Cromwell vai dizer, né? O Oliver Cromwell mostra assim a mão para todo mundo e diz: vermelho, o sangue dele é vermelho igual o nosso. Aí tem um doidinho lá no meio assim: ele era Deus na terra. Que Deus na terra porra nenhuma? Ele era um inimigo, ele era um criminoso. Então ele vai quebrar o paradigma da questão do rei com poderes absolutos, porque o poder foi dado por Deus. E no final ele vai dizer: agora vocês não são mais súditos, vocês não precisam mais se ajoelhar perante ninguém, vocês agora são cidadãos responsáveis pelo seu próprio destino. Aí sim, então você vai ter uma nova concepção. Não é à toa que a Revolução Inglesa foi a primeira grande revolução liberal da história, né? Que vai anteceder 100 anos antes a Revolução Francesa praticamente, né? Então, dentro desse contexto, agora nós vamos para as questões 2, 3 e 4. Então vamos lá. Muito bem, a segunda questão diz assim: o trono real não é o trono de um homem, mas o trono do próprio Deus. Os reis são deuses e participam de alguma maneira da independência divina. O rei vê de mais longe e de mais alto, deve acreditar-se que ele vê melhor. Então, as afirmações do nosso amigo Jacques Bossuet vai ser a nossa letra D, do século XVII, na França, na qual se consolidavam as monarquias nacionais. É a teoria absolutista, letra D de doidinho, doidinho, doidinho. Terceira questão: o florentino Nicolau Maquiavel, que não tem nada a ver aí com o Tiririca, né? Florentino da cidade de Firenze, na Itália, rompeu com a religiosidade medieval
estabelecendo nítida distinção entre a moral individual e a moral pública. Em seu livro, O Príncipe, preconizava, olha lá o que vai dizer a letra A: